Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a parte 3 das viroses, é a última parte, onde a gente vai finalizar falando aí sobre sarampo, varíola, verrugas genitais, que é o HPV, hantavírus, febre hemorrágica e o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então vamos começar. Primeiramente, aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa com sarampo, uma criança, as costas de uma criança com sarampo. O sarampo é uma doença aguda, né, causada aí por um vírus que tem RNA e é uma doença típica de crianças, né? É muito mais fácil a gente encontrar crianças com sarampo do que adultos, não que eles não fiquem doentes, mas mais fácil as crianças ficarem doentes. E ela é uma doença altamente contagiosa. E uma característica que o sarampo tem é que ele diminui, né, a resistência do organismo e torna o organismo mais suscetível a contrair infecções secundárias, como por exemplo a inflamação do ouvido, pneumonia, encefalites e outras doenças. Então, assim que a pessoa descobre que está com sarampo, ela precisa procurar o médico, ou ela desconfia, né, que esteja, ela precisa procurar um médico. A forma de transmissão do sarampo, ela pode acontecer de mãe para feto, né, durante a gravidez, ou durante o parto, se for um parto normal, ou durante a amamentação. O vírus ele fica ali presente na secreção do leite. O mais comum aqui, ó, por gotículas respiratórias, quando a pessoa ou ela tosse ou ela espirra. Então, por isso, sempre que for tossir ou espirrar, precisa colocar um lenço de papel para impedir a saída dessas gotículas ou antebraço. Por saliva, tá bom? Então, compartilhar, por exemplo, copos pode fazer com que seja transmitida doença, por beijo também. O contato com a pele, né? Porque a pessoa ela fica com a mão, se ela espirrar, estiver doente, a mão dela pode ficar cheia de vírus e encostando em outra pessoa, ela pode transmitir esse vírus. E em superfícies aí contaminadas, encostou com a mão contaminada nos lugares, o vírus fica ali por um determinado tempo, outra pessoa vem, encosta, fica doente também, tá bom? Os sintomas, eles demoram uma média aí de 10 a 14 dias para aparecer, tá bom? E os sintomas são tosse, coriza, que é o nariz escorrendo, os olhos ficam inflamados, a pessoa apresenta dor de garganta, tá? Febre e tem uma irritação na pele que causa aquelas manchinhas avermelhadas que eu mostrei para vocês no início. A forma de prevenção, de profilaxia que nós temos atualmente é a vacinação. Então, manter a carteira de vacina da criança em dia é importante para proteger essa criança contra muitas doenças, inclusive contra o sarampo. A próxima doença que nós temos, ela é uma doença que já foi erradicada, não existe mais casos de varíola, não existe relatos de varíola, né? Ela é uma doença que foi muito marcante no passado, né? Ela foi responsável por epidemias em diversos países. Ela é uma doença que pode causava febre, mal-estar, manchas avermelhadas que cresciam, que ficavam grossas e se transformavam em vesículas cheias de pus. Então, essas bolinhas que a gente vê aqui no corpo, todas são cheias de pus e são bolinhas que coçam, tá bom? O contágio pelo contato com gotículas de saliva de doentes ou pessoas portadoras é uma forma de transmissão. Então, a pessoa doente, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra,
ela transmite o vírus pela gotícula de saliva que sai. Existem pessoas que são portadoras. O que é uma pessoa portadora? É uma pessoa que tem o vírus, mas que não tem a doença manifestada. Ela tem o vírus dentro dela, mas esse vírus ele não se manifesta, então ela não fica doente, tá bom? Que é muito pior do que a pessoa que tem a manifestação da doença. A gente também tem a transmissão aí do vírus por poeira e objetos contaminados. E olha aqui, ó, ela foi considerada erradicada em 1980 pela Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença importante quando vocês estudam a produção de vacina. Foi por meio da varíola que se descobriu aí a vacina, né? Então, a gente vai ter uma aula sobre vacina em outro momento e a gente vai voltar a falar um pouquinho da varíola de novo. Aqui a gente tem as verrugas genitais, né, que são os papilomas, ou codiloma acuminado, causado aí por um vírus muito conhecido chamado aí de HPV. Existem já catalogados mais de 150 tipos de vírus, tá bom? Subtipos de HPV no mundo. Alguns acometem as pessoas, mas não causam dano algum para pessoas. Essa pessoa tem determinados subtipos desse HPV, mas não desencadeia infecção nenhuma, né? Então são infecções menos agressivas. Esse HPV ele pode desencadear o processo que a gente chama de neoplásicos malignos, que é o câncer, tá bom? E de acordo com o Instituto Ludwig de pesquisa sobre o câncer, esse vírus ele é responsável aqui, ó, por 96,5% dos casos de câncer no colo do útero, tá bom? E ele pode causar aí, ó, tumores malignos, além do colo do útero, na vagina, na vulva, no reto e no ânus. E nos homens também pode desencadear câncer no pênis e no ânus, tá bom? A forma de transmissão ela é quase que exclusivamente através da relação sexual desprotegida. Existem alguns autores, né, que acreditam que há possibilidade da transmissão desse vírus pelo contato com a pele. Isso não é 100% confirmado, mas existem alguns autores que afirmam isso. E a gente tem também aqui, ó, a transmissão durante a gravidez, parto. A amamentação ela é pequena, mas ela existe. E a principal forma de transmissão se dá pelo ato sexual, seja de sexo vaginal, anal ou oral, todos sem o uso de preservativo. Aqui, ó. 75% da população sexualmente ativa entra em contato com um ou mais tipos desse vírus, que é o HPV, segundo o Ministério da Saúde. Então, precisa, sempre que tiver uma relação sexual, independente do jeito que ela acontecer, ela precisa estar sendo protegida aí com o uso de preservativo. Os sintomas são verrugas genitais, né, que são esses gruminhos aqui que aparecem, tá vendo? Aqui a gente tem uma boca, tá? Nesse caso da boca, a gente não tem ele muito frequente. É possível que exista o contato, né, do vírus aí com a mucosa da boca, do esôfago principalmente, então aparecem essas verrugas aí na região do esôfago, quando é feito sexo oral sem uso de preservativo, que é um pênis, aqui tem uma verruga, e aqui a gente tem a vulva, né, os lábios, e aqui a gente observa a presença desses gangliozinhos, né, dessas protuberâncias aí. Então, as verrugas genitais, elas são uma infecção sexualmente transmissível, causada aí pelo HPV, né? Essas protuberâncias que aparecem, elas são
o sintoma característico da doença, principalmente na região genital. Aí a gente tem aqui a forma de profilaxia, né? A vacina. Essa vacina ela é nova, ela não tem muitos anos que existe, não. A gente pode ver aqui, né? Calendário de 2017. Protege contra muitas verrugas genitais causadas aí pelo HPV e é possível tratar elas com medicamento ou fazer a remoção delas cirurgicamente. Então, essa vacina é tanto para as meninas quanto para os meninos, tá bom? As meninas, elas tomam 2 doses aí, ó, meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 12 a 13 anos. E tem, que é uma dose inicial, uma dose de reforço, após 6 meses a primeira dose. É importante a vacina porque ela vai ajudar a diminuir o número de casos de HPV na fase adulta dessas pessoas. A gente tem agora as hantaviroses, né? Hantaviroses, que são enfermidades não tão conhecidas, mas são doenças agudas emergentes. Quando a gente fala de doenças emergentes, são doenças que a existência anterior delas eram desconhecidas no planeta, ou pelo menos na região que elas aparecem, tá bom? E esse tipo de doença, as hantaviroses, são doenças que a gente desconhecia no passado, por isso recebe essa denominação. Os roedores, eles são reservatórios do vírus, então é comum que esteja presente neles, tá bom? A infecção humana, ela se dá pela inalação dos aerossóis formados a partir das secreções e das excreções desses animais. Então, os roedores não são só ratos, tá bom? Qualquer tipo de roedor. Desculpa. A gente também tem a ingestão aí de água e alimentos contaminados com essas excreções ou secreções. Ela é percutânea. O que seria essa percutânea? Ela vai acontecer por meio de escoriações de machucados na pele ou pelo fato do animal ter mordido alguma região do corpo, tá bom? Então, contato do vírus também com a mucosa. E ela pode causar aí a febre hemorrágica com síndrome renal ou a síndrome pulmonar por hantavírus. São duas características distintas aí das hantaviroses, tá bom? No caso da síndrome pulmonar, a gente tem como sintomas febre, as mialgias, que são as dores musculares, dor abdominal, vômito, cefaleia, eu comentei, que são dores de cabeça, taquipnea, taquicardia, então a pessoa tem uma respiração mais ofegante, tem os batimentos cardíacos mais acelerados, aumenta a pressão, edema pulmonar e uma insuficiência respiratória aguda, tá bom? E profilaxia, como evitar esse tipo de doença? A gente tem as práticas aí de higiene. Para quem mexe com o meio ambiente, existe uma forma correta de você se higienizar após e durante o processo de medidas corretivas no meio, o saneamento básico, né? E a melhoria das condições de vida e moradia para as pessoas que moram próximas a instalações onde tem roedores. O ebola, uma doença aí que foi muito comentada há alguns anos atrás. A gente tem, falar primeiro aqui dos sintomas do ebola. A gente tem a febre hemorrágica letal. Febre, calafrios, dor de cabeça, anorexia, náusea, dor abdominal, dor de garganta, prostração. E esses sintomas, eles aparecem muito rápido, né? É uma doença que acomete a pessoa, assim, de maneira súbita. É uma doença com sintomas súbitos, aparecem quando você menos espera.
Depois do 5º e 7º dia, tá vendo? Isso tudo antes de 5 dias da presença do vírus. A pessoa pode apresentar aí conjuntivite hemorrágica, úlceras sangrentas em lábios e bocas, sangramento gengival e a eliminação de fezes escuras por conta do sangue. Então, você percebe que um dos principais sintomas também do ebola é a eliminação de sangue de alguma forma, né? A transmissão, ela acontece aí por seringas e agulhas contaminadas, acontece de pessoa para pessoa, seja por contato sexual ou íntimo, está muito próximo de pessoas doentes. Com ebola é muito perigoso, né? O contato com indivíduos infectados com pouco ou nenhum sintoma, nem todo mundo apresenta sintoma da doença. Você observa aqui, ó, existe todo um cuidado de quem mexe, de quem trabalha com acesso a esse tipo de pessoas doentes, né? Não existe vacina no momento. É uma doença que exige uma atenção em relação ao isolamento dos doentes, então eles precisam ficar completamente separados das pessoas saudáveis, tá bom? E a gente tem que ter aí uma vigilância sanitária para verificar a incidência da doença. Aqui a gente tem a última doença, que é uma doença, esse SARS, que é a síndrome respiratória aguda, a gente tem ouvido falar por causa do Covid-19, né? Mas são vírus ali que são próximos, né? São parentes, mas são doenças que aconteceram em momentos distintos. No caso do SARS, que é a síndrome respiratória aguda ou pneumonia asiática, ela ocorreu em 2003 na China, né? E ela lá em Singapura, no Vietnã, no Canadá também teve, e fez assim vítimas de uma maneira muito rápida. Esse vírus ele tem RNA, transmite aí de pessoa para pessoa, por objetos contaminados, por isso quem está doente tem que ter os seus objetos exclusivamente, não pode misturar com quem não está doente ou quem não tem sintoma da doença. É uma doença que evolui rápido, a pessoa começa com poucos sintomas, de repente ela está com sintomas muito desenvolvidos. Os primeiros sintomas aqui é de 3 a 10 dias após a contaminação, por isso que se pede o isolamento da pessoa. Febre, tosse seca, fadiga, fica cansada, ela tem dificuldade respiratória, insuficiência respiratória. Então você vê que os sintomas, eles são muito parecidos, né, com o Covid que a gente está convivendo esses dias, mas são doenças distintas, tá bom? É uma SARS, mas é uma SARS diferente da que a gente vive hoje, tá? Taxa de mortalidade alta e os doentes devem ficar isolados, assim como a gente tem visto atualmente. Tem que ficar evitando locais, evitar ficar viajando para esses locais onde ocorreu a doença, onde ocorre a doença, principalmente se estiver tendo algum surto da doença, certo, pessoal? Então é isso e até mais.